Fala aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês foram de férias? Tudo bem? Tudo de boa? Prazer estar aí para mais um tempo de aula, para mais um momento onde a gente vem para aprender. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Inglesa, que processo foi esse, como isso se deu e tudo mais. A Revolução Inglesa foi um movimento importante, historicamente falando, um movimento muito significativo e merece mesmo, e vale a pena a gente dar esse olhar para ele. Bom, vamos lá. A Revolução Inglesa, que foi esse movimento, como ele se deu, como procedeu. A Revolução Inglesa foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Ela é considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, ou seja, as revoluções encabeçadas pelas burguesias e lideranças da burguesia europeia. Bom, a gente já viu o poder que as burguesias tiveram, a gente já viu o quanto elas foram importantes para os processos que se seguiram, mas a gente também já viu o quanto elas marcam e delimitam muitos processos importantes. E aí a gente vê que elas tinham se tornado fortes, né, como diz aí no texto do slide, economicamente ao longo dos séculos, e precisavam alcançar legitimidade de poder. Basicamente foi isso, esse movimento, essa revolução. Uma revolução provocada pela burguesia, pela insatisfação da burguesia, mas também por outros movimentos, certo? E aí, um dos principais motivos, as motivações. Motivações para essa revolução foram as seguintes. Elas se concentravam, a concentração de poder pela nobreza, que é representada pela dinastia Stuart, a disputa por maior poder político pela burguesia puritana, descontentamento social da pequena burguesia e do campesinato, e disputas religiosas de fundo entre católicos e protestantes. Basicamente, essas foram as motivações para essa revolução, certo? E a gente vai começar a ver agora que foi cada um dessa. Por quê? A Revolução Inglesa, ela pode sim ser dividida a partir de alguns movimentos, certo? E que movimento é esse? A gente vai ver. Bom, a Revolução Francesa ela pode ser dividida a partir de 4 acontecimentos. A Revolução Puritana e a Guerra Civil, a República de Oliver Cromwell e a restauração da dinastia dos Stuart e a Revolução Gloriosa. A partir desses quatro movimentos, companheiros e companheiras, 4 movimentos, ela pode ser vista, ela pode ser observada e compreendida, certo? E aí a gente vai ver agora um pouquinho o que foi a Revolução Puritana e também o que foi a Guerra Civil, né? Que movimento foi esse, como eles se deram e tudo mais.
Bom, a Revolução Gloriosa e a Guerra Civil. Em 1642, Oliver Cromwell convoca a base da pequena burguesia e dos camponeses e de camponeses para formar o novo exército modelo. Nessa base destaca-se os Digger e Levens, que se caracterizavam por sua radicalidade política em assuntos como reforma agrária e igualdade dos direitos entre todos os cidadãos. Com o novo exército modelo, Cromwell consegue esmagar as forças da coroa. E em 1649, a ala radical burguesa exigiu a decapitação de Carlos I, que ocorre no dia 31 de janeiro. Para entender um pouquinho mais disso, aconselho depois de vocês darem uma procurada sobre Guerra Civil Inglesa, mas eu vou deixar o material falando um pouquinho sobre ela. Tá? Mas ela não foi só isso. Ela não foi só esse movimento. Acontece mais coisas, sabe? Mais do que a gente sequer entende e observa. Mas para dar um panorama, basicamente, do que está acontecendo, antes da gente entrar de fato nisso, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Durante uma grande parte do século XVI, a burguesia ela teve à frente, articulando os nobres, os reis e os pertencentes à dinastia Tudor, que é a dinastia de Henrique VIII e a sua filha Elizabeth I, que consolidam a reforma anglicana. Tá? A reforma religiosa de Henrique VIII, ela proporciona grandes benefícios financeiros, tanto para a nobreza quanto para a burguesia da Inglaterra. Isso porque ela teve início no processo de conversão das antigas terras feudais do domínio das igrejas católicas. Eles confiscaram isso em propriedades privadas, o que possibilitou assim uma reforma, a formação também de cerceamentos e arrendamentos que foram vendidos para burgueses que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar alguma atividade agrícola. Além disso, uma ruptura com a Igreja Católica acontece. E essa ruptura ela é muito significativa. A Inglaterra, a partir dessa ruptura, ela fica dispensada de pagar tributos a Roma, bem como colocar toda a sua marinha inglesa para proteger os países católicos, sobretudo os espanhóis. Muitos piratas ingleses, conhecidos como lobos do mar, eles atacavam os espanhóis e levavam suas mercadorias para a Inglaterra, o que contribuía com o aquecimento do mercado interno do país. Com isso, a partir disso, né, a gente pode entender um pouquinho desse processo, a gente pode entender um pouquinho qual o cenário que está sendo inserido. Bom, os problemas eram muitos nesse momento. Tá? A coroa estava se vendo ameaçada pela burguesia puritana, que estava acumulando muitas riquezas. A burguesia era oriunda do trabalho e de investimentos financeiros, e a renda dos nobres ela vinha dos privilégios herdados. Com isso, tinha uma briga entre eles. Bom, os monarcas que sucedem os Tudor, que são os Stuart, eles percebem que se eles não freavam sempre, se eles não botassem um freio na burguesia, ia ruir esse sistema.
né, o sistema monárquico. Então, eles precisam intervir. E aí, James I, que foi o primeiro Stuart, ele governa de 1603 a 1625, ele tenta adequar a coroa à nova realidade financeira da Inglaterra e controlar, assim, a ascensão da burguesia. James I ele passa a tomar duas medidas principais. Ele aumenta os impostos e estabelece um empréstimo forçado. E assim, essa é a primeira coisa que ele faz. A segunda é a formação dos monopólios estatais como forma de participação dos rendimentos dos negócios da burguesia. James ele deflagrou uma perseguição religiosa aos puritanos. E aí, sendo confrontado pela Câmara dos Comuns, ele dissolve o parlamento e fica inativo de 1614 a 1622. Ou seja, caos geral. Caos geral. Depois entra Carlos I, filho de James, e ele tenta novamente um acordo entre coroa e o parlamento, né? Só que mais uma vez não dá certo. Mais uma vez dá ruim. A Câmara dos Lordes fica a favor dos reis e a Câmara dos Comuns novamente fica a favor da burguesia. E isso gera mais um atrito. Então o rei ele decide dissolver novamente o parlamento e aí fica inativo até 1640. E em 1640, Carlos I ele entra com um novo conflito contra a Escócia. E ele precisa novamente de tributos dos burgueses para bancar a guerra. Assim, ele convoca mais uma vez o parlamento. E, novamente, a Câmara dos Comuns recusa ajudá-lo. Mas, ao contrário do que ocorreu antes, os burgueses puritanos eles se preparavam para um enfrentamento total contra o rei e a nobreza. O líder radical puritano, que é o Oliver Cromwell, ele organiza assim, os exércitos burgueses, conhecido como exércitos das cabeças redondas, e eles se recusam a usar a peruca dos nobres. E esse exército ele deflagra assim, a guerra contra a coroa, que defendido pelos cavaleiros, eles, que é esse exército tradicional, eles iniciam assim a Revolução Puritana e a Guerra Civil Inglesa. A Guerra Civil, que é essa guerra, como eu já falei, né, entre os burgueses, entre a burguesia puritana e a coroa, que fica intensa em 1644, essa guerra que buscava que a Câmara dos Comuns, né, os cabeças redondas, que é esse exército convocado por Oliver Cromwell, tenta dissipar, tentar acabar com essa monarquia autoritária que só queria saber de dinheiro. É basicamente isso que está acontecendo. Então, assim a gente tem esse movimento acontecendo. Assim a gente tem isso, essa parada toda rolando. E, bom, nesse momento, liderado por Oliver Cromwell, a gente tem um outro processo acontecendo, certo? Um outro processo começa a acontecer, que é o processo da República de Oliver Cromwell. E aí, liderado por Oliver Cromwell, a Revolução Puritana ela leva a burguesia ao poder político da Inglaterra. E assim eles instauram uma efêmera república. A Revolução Puritana ocorrida na Inglaterra entre 1641 e 1649, ela se origina pela primeira vez a constituição de uma república em solo inglês. Isso é estritamente significativo para todo esse processo que está ocorrendo. Isso é significativo por demais.
A partir disso, muitas transformações acontecem. Tá? Em 1649, quando é proclamada a República, Cromwell recebe do parlamento o título de Lord Protector, que seria o Lorde Protetor da República. E assim, muitas transformações políticas operadas por Cromwell beneficiam a burguesia, que foi por ele liderada nessa guerra civil. Uma dessas transformações foi possibilitada pelos chamados Atos de Navegação, aprovados em 1650, que restringia o transporte de produtos ingleses apenas aos navios da própria Inglaterra. Ou seja, somente a própria Inglaterra podia transportar os produtos ingleses. Sacou? Entendeu a sacada dele? Você vai comprar de mim, mas você também vai ter que pagar o meu frete, porque só eu posso transportar até você. Sabe? Tipo como se ele criasse um correio próprio e exclusivo. Mas, claro, entendendo que o correio é muito maior do que tudo isso. No entanto, o exemplo dos monarcas autoritários que haviam combatido, Cromwell ele acaba por se voltar contra o parlamento. Em 1653, ele dissolve com o auxílio do exército burguês e institui uma ditadura aberta, que teve como características principais a execução das lideranças que o ajudaram a formar esse mesmo exército. Isso é, os Diggory e Lavender. E aí faço a citação ao historiador Christopher Hill, no livro A Revolução Puritana, de 1640. Ele vai dizer: a história da Revolução Inglesa de 1649 a 1660 pode ser contada em poucas palavras. O fuzilamento por Cromwell dos Lewis em Bulford tornou absolutamente inevitável a restauração da monarquia e dos senhores. Pois a ruptura entre a grande burguesia e a pequena burguesia, por um lado, e as forças puritanas, por outro, significava que o seu governo só poderia ser mantido por um exército, o que, a longo prazo, provou ser extraordinariamente desperdicioso e de difícil controle, ou por um compromisso com os representantes da velha ordem e Estado. Tem um caos. O Cromwell ele segue o mesmo exemplo daqueles que ele rejeitou. Ele institui uma monarquia onde ele se torna um ditador. E ele dissolve o parlamento. Novamente, ele está replicando o mesmo modelo. E é óbvio que isso não vai dar certo. Mesmo Cromwell tentando, em 1657, um acordo novamente com os parlamentares, antes disso, Cromwell morre. O filho dele, Richard Cromwell, não tinha o mesmo prestígio do pai. E então ele faz uma manobra arriscada, uma manobra para não estourar, né, uma nova guerra, que é convocar Carlos II, o filho do rei decapitado, para assumir o trono e assim restaurar a dinastia Stuart. Dessa forma, a volta da dinastia Stuart não está aqui. Bom, dessa forma, a dinastia Stuart volta ao poder. E aí, para a gente entender um pouquinho do que foi a volta da dinastia Stuart, a gente precisa entender uma coisa. Em 1660, quando Carlos II assume o trono, ele promete respeitar os interesses do parlamento. Mas logo ele começa a se articular com os antigos lideranças das nobrezas para restaurar o absolutismo. E aí aproxima-se
ele do rei Luís XIV da França, mas a realidade social entre a França e a Inglaterra eram diferentes. E a realidade também financeira e social da Inglaterra era totalmente diferente de quando seu pai, Carlos I, assumiu, reinou. E assim ele não consegue essa composição, retornar a essa composição tradicional. Então, o que ele faz? Inicia uma perseguição religiosa contra os calvinistas. Essa perseguição ela tinha como plano de fundo também aproximar Carlos II da Igreja Católica. Apesar de os anglicanos e os Stuarts manterem boas relações com os membros dos clérigos, os quais eles ainda tinham uma grande influência social, além de posse de terra. Bom, o parlamento, que era composto por maioria puritana, ao repudiar as ações de Carlos II, viu-se novamente vítima de autoritarismo. O monarca ele dissolve o governo e passa a governar sozinho até sua morte em 1685. Seu irmão James II assume o trono, reativa o parlamento, mas ele procura seguir as ideias de Carlos II, no que se referia à restauração do absolutismo. No entanto, James II foi muito além. Ele converte-se ao catolicismo e ele decreta, assim, uma isenção de impostos das igrejas católicas. Novamente, e isso foi mas teve uma série de benefícios das igrejas católicas. Novamente, o parlamento imediatamente toma posição. E aí, temendo que James reivindicasse o apoio da França, os membros do parlamento eles se organizam politicamente para evitar um possível confronto armado. E aí, a gente entra assim na Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa e a fundação da monarquia parlamentarista. Entendendo essa manobra de James II, que consiste em quê? Convocar a filha dele, Maria II, à época casada com Guilherme de Oranges, governador dos Países Baixos, para assumir com o marido o trono da Inglaterra. Guilherme de Oranges ele não viu com bons olhos o plano, imaginando que sua esposa, como herdeira legítima, teria mais poder do que ele. Contudo, assim, em 1688, James II ele tem o apoio do parlamento. Ele consegue o apoio do parlamento. E aí começa um outro processo. Que processo é esse? A cavalaria da nobreza, que também estava descontente com o rei Carlos II, e em vez de defendê-lo, eles se aliam a Guilherme. E James II fica sem defesa nenhuma. E aí Guilherme de Orange permite assim a fuga para a França. Dessa forma, a monarquia ela permaneceu em exílio total até o fim da sua vida. O monarca, né, James II, ele se exila na França e ele fica ali até o fim da sua vida. Olha que fim trágico. Guilherme, ele assume assim o trono e ele assume como Guilherme III e por sua ação militar não ter resultado em uma guerra e derramamento de sangue, ela recebe o nome de Revolução Gloriosa. O parlamento, contudo, ele estabelece diretrizes novas para Guilherme e Maria antes de coroá-los. Ambos os reis eles tinham que se comprometer a cumprir a chamada Declaração dos Direitos de 1689, ou Bill of Rights. A Declaração dos Direitos ela limitava as ações dos reis
do modo a impedir qualquer retorno do absolutismo. Os reis eles passariam a ter poderes restritos, e o poder de decisão política concentra-se no parlamento, formando-se assim uma monarquia parlamentarista. Além disso, eles tinham que se comprometer com os direitos individuais, principalmente com a liberdade de crenças religiosas. E aí, dessa forma, nós temos um retorno da monarquia. Dessa forma, assim, acontece essa Revolução Inglesa, entende que é a Revolução por conta de tudo isso, tá? Mas por que é importante a gente pensar nesse movimento? É importante a gente pensar porque daqui para frente a gente começa a olhar para algumas ações, alguns movimentos da história em que a Inglaterra tem grande influência. E por isso que eu inicio esse retorno falando dessa Revolução Inglesa, para que assim a gente já possa entender e, a partir daqui, entender todo o cenário inglês, a forma de pensamento inglês, para seguir. Uma série que eu recomendo que trata um pouco de como essa monarquia parlamentarista funciona é The Crown. É uma série que tem na Netflix, uma série que fala do reinado elizabetano, da rainha Elizabeth II, que é a rainha que ainda está no poder, a monarca mais antiga no poder, e todo respeito a ela, né? A única que viu doenças dizimarem pessoas, viu reinos iniciarem e terminarem, ditaduras começarem e ruírem, e ela continua intacta no poder. Ela viu guerra iniciar e terminar, viu duas guerras iniciarem e terminarem. Então, ela viu a Segunda Guerra e ela viu a Guerra Fria. Então, vamos entender isso tudo, né? Mas é importante, essa série ela é bem legal, que trata muitas coisas, muitos pontos históricos bem legais, e alguns deles a gente vai ver. Mas ela diz muito sobre como a Inglaterra passa a se portar como monarca daqui para frente, certo? É esse o conteúdo da nossa aula de hoje. Semana que vem estamos juntos para mais um encontro, para mais uma aula. Aguardo vocês. E é isso aí, galera. Grande abraço. Tamo junto e misturado. Valeu!